Como vocês já sabem, nós usamos a palavra de Deus como base dos vídeos que nós produzimos aqui. Nós não usamos textos filosóficos ou então de psicologia, de psiquiatria, como base do que nós fazemos. Eles podem até colaborar, mas a base é sempre textos bíblicos. E nessa guerra que existe mais do que nunca entre textos bíblicos e textos não bíblicos, as pessoas que não conhecem nenhum dos dois e têm mais facilidade para ter contato com os textos filosóficos ou então de psicologia, elas acabam admirando aquilo e, de certa forma, introduzindo em suas vidas, e depois, quando chega a verdade da palavra de Deus, não encontra espaço na mente delas, elas nem consideram comparar uma coisa com a outra e acaba ficando no erro. Entre esses erros modernos, existe a questão da autoaceitação. Você tem que se aceitar do jeito que você é. Bom, em outras palavras, você não pode mudar nada na sua vida, porque se você tem a sua autoaceitação, você vai ficar do jeito que você está. Você tem que se amar do jeito que você é e está. É isso que eles dizem. A palavra de Deus diz assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então a palavra está falando para você se amar. Mas será que a explicação das duas formas de pensar estão em harmonia? Veja, se você ler na palavra que você precisa se arrepender, você precisa ser convertido, isso não parece autoaceitação, concorda? Então, o que tem sido ensinado é nova era, é o que tem acontecido com frequência, levado pessoas e mais pessoas a consultórios, por causa da geração mimimi, por exemplo, que nós vivemos, né? A pessoa acha que tudo tem que ser do jeito que ela quer, do jeito que ela pensa, senão ela some ou ela fica trancada num quarto triste, chorando e dizendo que ninguém a entende. Pessoas chegam até ao suicídio por isso, porque elas creem que todo mundo tem que aceitá-las do jeito que elas são, sendo que muitas vezes elas mesmas não estão aceitando. Então, quando nós estamos fazendo algo errado, de acordo com a luz da palavra de Deus, mesmo assim nós temos que nos aceitar esses erros e essas coisas em nossa vida. Veja, lógico que nós somos pró-vida. Temos que aceitar a vida que Deus nos deu, temos que ser gratos, temos que nos preocupar menos com aquilo que a sociedade se preocupa, porém, Deus nos chama diariamente à transformação de caráter. Nós não podemos nos conformar com tudo aquilo que nos leva a desobedecer a Deus. Nessa hora, a sua autoaceitação não serve. Se você é feliz em ser traficante, por exemplo, ou você é feliz em ser um ladrão, e você tem que se aceitar como você é, se você é um alcoólatra e você tem que se aceitar do jeito que você é, então isso aí não vem de Deus. Porque Deus quer o nosso melhor, e se você se ama de verdade, você vai aceitar os planos de Deus para a sua vida, as ideias de Deus para a sua vida. E elas nunca vão contrário à lei de Deus, elas nunca te levam à desobediência. Deus nunca fala assim: olha, você está em desobediência, você já tem uma tendência natural para isso, continue assim, você tem que se aceitar. Agora eu creio, vou chegar na parte principal do vídeo, se é que nós temos que aceitar alguém, esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Você já aceitou Jesus na sua vida? Isso não é da boca para fora, isso não é ganho através de um ritual. Há pessoas que falam assim: eu já fui batizado. Parece que é um documento que ela comprou, né? Então, não, já estou na posse de Cristo aqui, eu fui batizado e vive contrário a Cristo. Os fariseus chegaram um dia para Jesus e falaram assim, em João capítulo 8, depois você pode ver o contexto,
Nós somos filhos de Abraão. Aí eles falam, não, vocês são filhos do diabo. Como assim? Vocês são filhos do diabo. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Então mesmo se aplica a Cristo. Se você é de Cristo, a própria Bíblia diz, andai como Cristo andou, né? Primeira carta de João 2, 6, o verso 3, capítulo 3, 6 também fala algo semelhante. Todos que aceitam a Cristo devem andar como ele andou. Então, isso não é autoaceitação. Nós não temos que aceitar o que é errado na nossa vida. Tá? Vamos dizer que você não tem o hábito de tomar banho todos os dias. Aí fala, não, Deus não olha a aparência. Aí eu não vou tomar banho todo dia, tenho que me aceitar do jeito que eu sou, um porco. É lógico que não, né? Não é isso que a palavra está dizendo. Ok? Então, não tem um texto bíblico tão forte como esses textos de Nova Era, dizendo assim, você tem que se aceitar do jeito que você é. Não tem. Ok? Então, volto a repetir. Se é que nós temos que aceitar alguém como é Cristo. Ele nós temos que aceitar como ele é. Como ele pede para que sejamos. Como ele pede para que pensemos. O apóstolo Paulo diz que a gente tem que pensar como Cristo age em vós a mesma mente que houve em Cristo. Filipenses capítulo 2. Então, nós temos que pensar como Cristo, agir como Cristo, fazer as obras de Cristo. O eu, ele tem que sumir de vista, sabe? João Batista disse assim, é necessário que eu, ou seja, o meu eu, diminua e ele cresça. Quanto mais próximos de Cristo, mais o nosso eu vai diminuir. Quanto mais você orar fervorosamente, sinceramente, o seu eu vai diminuir. Isso é bíblico. O apóstolo Paulo chegou ao ponto de chegar tão próximo de Cristo que ele falou assim, Gálatas 2, verso 20, 21, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é isso? É autoaceitação? Por que não mais eu? Porque o eu não dava. Ele disse em Romanos 7, o meu eu aqui é pecador, só faz o que é errado, ele faz o que eu não quero que seja feito, eu acabo fazendo o que eu não quero. Então depois da conversão dele, aí ele fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Veja, você não pode pegar esses dois textos, Romanos 7 e Gálatas 2:20, e comparar e falar que está tudo certo, tudo igual. Não. Primeiro ele fala, o pecado habita em mim. Depois da conversão ele fala, Cristo habita em mim. E Cristo não habita junto com o pecado. Não sei se é novidade para você, não deveria. Porém hoje nós vemos mais e mais, como eu disse, cada vez mais, as pessoas buscando alegrar-se na carne. A alegria delas é uma alegria na desobediência. Quando nós temos alegria na desobediência, nós estamos em grande perigo. Grande perigo. Podemos, num momento desse, finalmente, desistirmos de Cristo. Eu não estou falando aqui de morte, nem de que fala da morte, não. Pode até viver aí 100 anos, mas pode chegar um momento que você acabe se amando tanto que Cristo não tenha espaço na sua vida. Eu estava lendo um livro inspirado, e ali dizia assim, Judas amava a Jesus. Você sabia disso? Só que ele amava a si mesmo mais que Jesus. E olha, a maioria de nós se ama mais do que ama Jesus. Muito mais. Pensamos mais em nós. Pensamos mais no que vamos comer, no que vamos vestir, no que vamos comprar. Pensamos muito mais em nós do que nós pensamos em Cristo. Hoje, falando daquela questão da autoaceitação, está havendo uma discussão até medicinal. Eu vi um médico falando, porque eles estão querendo proibir um médico de dizer que uma pessoa está gorda. Eles estão querendo proibir, falando que isso é preconceito. Não é. A pessoa com a cintura maior do que foi determinado pela medicina, ela corre o risco de ter um problema cardíaco, ter um infarto, até de morrer. Aí tem diabetes e tantas outras doenças causadas pela obesidade. Como que você vai falar? Não, fica do jeito que você está.
né? Ah, você está com os dentes todos cariados? Não, você tem que se aceitar do jeito que você é, com dentes cariados. Estão entendendo? Essa mensagem não vem de Deus, ela é desequilibrada. A mídia hoje tem romantizado, por exemplo, a favela. Eles têm ensinado que é gostoso morar na favela, quando nós sabemos que não é. Aí vai, não, mas tem muita gente boa na favela. Não. Isso não é argumento, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que aquelas pessoas precisam sair dali, porque elas estão sem água encanada, sem energia muitas vezes, mora no meio do lixo, um monte de rato dentro de casa, uma estrutura péssima, e não há necessidade. No Brasil, não há necessidade de existirem favelas. É a maldade do coração humano que permite que elas continuem e se perpetuem. Meus queridos, encerro o vídeo dizendo: aceite a Jesus. Você não tem nem que se preocupar com essa questão de autoaceitação. Quando você aceita Jesus, você fica bem. Você fica bem. Você não vai deixar de se amar. Não, de forma alguma. Aliás, quando você está com Cristo, você, aí sim que você vai se amar de verdade. Porque você vai querer o melhor para você, você vai querer o melhor para o seu próximo, você vai ter uma mente sadia, vai ter um corpo sadio. Às vezes, doenças existem nesse mundo, é claro, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Principalmente a nossa mente vai estar sadia, a nossa espiritualidade vai estar equilibrada. Isso vem pela aceitação de Cristo, não pela aceitação do eu. Por favor, deixe o seu like no nosso vídeo, compartilhe. Precisamos crescer esse canal. Estamos contando com a colaboração de vocês. Se inscrevam, se vocês não são inscritos, colaborem se puderem colaborar. Precisamos de auxílio para fazer compras de materiais e muitos outros planos que nós temos. Precisamos da ajuda de vocês, que Deus toque no coração de vocês, vocês possam colaborar conosco. Fique na paz do Senhor Jesus. Aceite a Jesus e não o seu eu. Amém.